Oi gente, eu sou a Regina Heringer e este é o canal Te Conto um pouco de tudo. E hoje nós vamos falar sobre a Síndrome de Down ou Trissomia 21. Vamos poder conhecer um pouquinho porque a Síndrome de Down não é doença, e sim uma condição. Lembrando que no dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. E vamos para o tema. A Síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos 21 em todas ou na maioria das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células, ao invés de 46, como a maioria da população. As crianças, os jovens, os adultos com síndrome de Down podem ter alguma característica semelhante e estarem sujeitos a maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas. É importante esclarecer que o comportamento dos pais não causa síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-la. Não é culpa de ninguém. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças. Se você é pai ou mãe de uma pessoa com síndrome de Down, o mais importante é descobrir que seu filho pode alcançar um bom desenvolvimento em suas capacidades pessoais e avançar com crescentes níveis de realização e autonomia. Ele é capaz de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar. Poderá ler, escrever, deverá ir à escola como qualquer outra criança e levar uma vida autônoma. Em resumo, ele poderá ocupar um lugar próprio e digno na sociedade. Vamos saber mais um pouco. Entenda a trissomia. Os seres humanos têm normalmente 46 cromossomos em cada uma das células do seu organismo. Esses cromossomos são recebidos pelas células embrionárias dos pais, no momento da fecundação. 23 vêm dos espermatozoides fornecidos pelo pai e os outros 23 vêm contidos no óvulo da mãe. Juntos, eles formam o ovo ou zigoto, a primeira célula de qualquer organismo. Essa célula, então, começa a se dividir, formando um novo organismo. Isso quer dizer que cada nova célula é, em teoria, uma cópia idêntica da primeira. Os cromossomos carregam milhares de genes que determinam todas as nossas características. Desses cromossomos, 44 são denominados regulares e formam pares de 1 a 22. Os outros 2 constituem o par de cromossomos sexuais, chamados de XX no caso da menina e XY no caso do menino. O que ocorre então para um bebê apresentar 47 cromossomos em vez de 46 e ter síndrome de Down? Por alguma razão que ainda não foi cientificamente explicada, ou o óvulo feminino ou o espermatozoide masculino apresentam 24 cromossomos no lugar de 23, ou seja, um cromossomo a mais. Ao se unirem aos 23 da outra célula embrionária, somam 47. Esse cromossomo extra aparece no par número 21. Por isso, a síndrome de Down também é chamada de trissomia do 21. A síndrome é a ocorrência genética mais comum que existe, acontecendo em cerca de cada 700 nascimentos, independentes de raça, país, religião ou condição econômica da família. As diferentes formas da trissomia 21. Trissomia livre ou simples. A forma mais comum ou frequente da síndrome de Down é chamada de trissomia livre ou simples. 95% das pessoas com síndrome de Down nascem com 47 cromossomos,
dos quais 3 completos correspondem ao par 21. Os seres humanos são formados por células com 46 cromossomos que se separam durante a divisão celular. 23 seguem para uma célula e os seus pares correspondentes seguem para outra. No entanto, às vezes, essa divisão e separação dos pares de cromossomos não ocorre da maneira correta, ou seja, um dos pares de cromossomo, no nosso caso o par 21, não se separa. Os 2 cromossomos 21 permanecem unidos e ficam em uma das células, óvulo ou espermatozoide, divididas. Acontece neste caso o que os técnicos chamam de, entre aspas, não disjunção ou, entre aspas, não separação. Assim, a célula fica com 24 cromossomos, 2 dos quais do par 21. Ao se unir a outra célula embrionária com 23 cromossomos, a nova célula resultante da fusão no momento da concepção terá 47 cromossomos, 3 dos quais 21. A partir desta serão originadas todas as demais células do novo organismo, que igualmente possuirão 47 cromossomos. Translocação. Por volta de 3,5% das pessoas com síndrome de Down apresentam um dos cromossomos do par 21 completos, o comum, e um pedaço mais ou menos grande de um terceiro cromossomo 21, que geralmente está colado a outro cromossomo do outro par, o 14, o 22 ou algum outro, embora geralmente seja o 14. Por que isso acontece? Porque o pai e a mãe desta pessoa apresentam nas células do seu organismo, no lugar de cromossomos 21 completos, que é usual, um cromossomo 21 completo e um pedaço de outro cromossomo 21, que se soltou e se colou a outro cromossomo, suponhamos que a outro par 14. Assim, o pai ou a mãe tem um cromossomo 14. Um cromossomo 14 com um pedaço de 21 colado é um cromossomo 21. Por isso, não apresentam a síndrome. Quando se formam seus óvulos ou seus espermatozoides, o par 14 se separa. O cromossomo 14 inteiro vai para uma célula e o cromossomo, entre aspas, misto, 14 mais pedaço de 21, vai para outra. E o 21, que não tinha par, vai para uma das duas. Desse modo, algum óvulo ou espermatozoide ficará com um cromossomo 14 com um pedaço de 21 e outro 21 completo. Ou seja, já temos 2 elementos ao 21. Ao se unir com o parceiro na concepção, esse parceiro contribui com o cromossomo 21, o que resultará em 2 cromossomos 21 completos, mais um pedaço do terceiro colado. Translocado é o termo correto, ao outro cromossomo. Geralmente, as consequências orgânicas da translocação costumam ser similares às da trissomia simples e aparece a síndrome de Down com todas as suas manifestações, a menos que o pedaço translocado seja muito pequeno e de uma região do cromossomo pouco rica em genes. No entanto, o mais importante da trissomia por translocação é que o pai ou a mãe se comportam como portadores. Eles não apresentam a trissomia porque têm somente 2 unidades 21, mas como uma se encontra colada ao outro cromossomo, é possível que os fenômenos que acabamos de descrever possam repetir-se em mais óvulos ou espermatozoides e, por um lado, transmitir essa diferença a outros filhos, que também seriam portadores, e, por outro lado, ter mais filhos com síndrome de Down. Se o cariótico exame XXX do bebê com síndrome de Down demonstra a existência de uma translocação, seus pais e irmãos devem fazer o exame para avaliar se poderão ter filhos com a trissomia. Mosaicismo ocorre em
1,5% das crianças com síndrome de Down. Corresponde à situação em que o óvulo e o espermatozoide possuem 23 cromossomos comuns e, portanto, a primeira célula que se forma da fusão de ambos possui 46 cromossomos. No entanto, o curso das divisões dessa célula e nas que virão a seguir, surge em algumas delas o mesmo fenômeno de não disjunção ou não separação do par de cromossomos 21, que comentamos antes, de modo que uma célula terá 47 cromossomos, 3 dos quais serão do par 21. A partir daí, todos os milhões de células que se dividirem dessa célula diferente terão 47 cromossomos, serão trissômicas, enquanto os demais milhões de células que se dividirem das células com 46 cromossomos também terão 46 cromossomos, não apresentando a trissomia. Dependendo de quando apareça a não disjunção no curso das sucessivas divisões, a porcentagem final de células trissômicas e sem trissomia naquele indivíduo será diferente. Quanto mais o início da ocorrência genética aparecer, maior a porcentagem das células trissômicas e vice-versa. E essa foi a curiosidade de hoje. Para quem não conhecia da síndrome de Down, pudemos passar um pouco de conhecimento. Lembrando, mais uma vez, a síndrome de Down, assim como o autismo, não são doenças, são condições. No caso da síndrome de Down, a trissomia. E ninguém é culpado, o pai ou a mãe ou família, por terem uma criança com síndrome de Down. E nesta última segunda-feira foi o Dia Mundial dos Portadores da Síndrome de Down. E assim nós terminamos a playlist de hoje. Eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto e eu volto na próxima. Até lá!